Você está aqui por um motivo, e não é por acaso. Neste exato momento, milhões de pessoas em todo o mundo estão desejando mudanças, sonhando com a transformação e esperando por algo maior. Mas você deu um passo diferente. Você encontrou esta mensagem porque está pronto para ir além do desejo e agir. O que realmente separa aqueles que rompem barreiras daqueles que permanecem nos mesmos padrões? A maioria procura respostas em histórias tradicionais de sucesso, mas a verdadeira chave está mais profundamente no fascinante mundo da neuroplasticidade e da transformação do cérebro que o Dr. Joe Dispenza descobriu em anos de pesquisa. Aqui está uma verdade extraordinária. Você pode reprogramar seu cérebro para o sucesso por meio de técnicas específicas e comprovadas. Isso não é teoria abstrata, é neurociência prática que já transformou milhares de vidas em todo o mundo. Ao contrário da motivação típica, que desaparece com o tempo, esses métodos têm como alvo a própria estrutura do seu cérebro, criando mudanças profundas e duradouras. As informações contidas neste vídeo vão além dos conselhos motivacionais comuns. Você descobrirá estratégias concretas e práticas que criam mudanças mensuráveis na forma como seu cérebro processa as informações e responde aos desafios. Cada técnica compartilhada aqui foi verificada por meio de pesquisas e comprovada por meio de resultados do mundo real. Esta mensagem destina-se especificamente àqueles que buscam algo além de resultados comuns, a indivíduos prontos para atingir seu potencial máximo. O caminho a seguir exige comprometimento, mas oferece a você algo notável, uma maneira cientificamente comprovada de transformar sua realidade. A decisão de se transformar começa agora. Você está pronto para dar o primeiro passo para remodelar sua realidade? O poder de mudar sua vida está em uma descoberta extraordinária. Seus pensamentos moldam diretamente sua realidade. Toda vez que você tem um pensamento, seu cérebro forma novas conexões neurais. Quando você repete esses pensamentos, essas conexões se fortalecem, criando padrões que influenciam todos os aspectos de sua vida. Você já notou como pessoas em situações semelhantes podem ter resultados completamente diferentes? Isso acontece porque seu cérebro não faz distinção entre o que você vivencia no mundo externo e o que você pensa em seu mundo interno. Quando você se concentra constantemente em resultados negativos ou fracassos passados, fortalece as vias neurais associadas a essas experiências. Mas aqui está a parte fascinante. Você pode redirecionar conscientemente esses padrões de pensamento para criar novas e poderosas redes neurais. Imagine que você está criando um novo caminho em uma floresta densa. Na primeira vez que você passa por ela, é um desafio, mas a cada passo, o caminho se torna mais claro e fácil de seguir. Seus pensamentos funcionam da mesma maneira. Toda vez que você escolhe conscientemente pensamentos alinhados com o futuro desejado, está abrindo um novo caminho em seu cérebro. Seu cérebro examina continuamente o ambiente com base em suas experiências e expectativas passadas. Quando você muda essas expectativas por meio da prática mental consistente, você literalmente muda o que seu cérebro procura e encontra em sua vida diária. Quantas vezes você comprou um carro novo e, de repente, começou a ver o mesmo modelo em todos os lugares? Esse é o sistema de filtragem do seu cérebro em ação. Esse entendimento revela uma verdade poderosa. Você não está apenas observando a sua realidade, você a está criando ativamente por meio de seus padrões de pensamento. Cada manhã apresenta uma nova oportunidade de reforçar pensamentos que apoiam seu crescimento. Em vez de reproduzir automaticamente memórias de experiências passadas, você pode escolher conscientemente pensamentos que se alinham com o futuro desejado. O segredo é a consistência. Assim como um atleta não espera transformar seu corpo com um único treino, você não pode esperar reconectar seu cérebro com um único pensamento positivo. Isso requer prática diária, consciência de momento a momento e a disposição de captar e redirecionar padrões de pensamentos limitantes. Quando você entende esse processo, começa a ver como cada desafio representa uma oportunidade de fortalecer novos caminhos neurais. Cada vez que você se depara com uma situação que normalmente acionará velhos padrões de pensamento, você tem a oportunidade de escolher de forma diferente. Você prefere fortalecer os caminhos neurais da limitação ou os da possibilidade? A mudança mais poderosa ocorre quando você deixa de simplesmente pensar no futuro desejado e passa a sentir as emoções associadas a esse futuro. Seu cérebro não faz distinção entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real.
Ao combinar uma intenção clara com uma emoção intensa, você cria as condições ideais para a mudança neurológica. Esse processo de reconfiguração do cérebro se torna ainda mais poderoso quando você se depara com os desafios da vida. Na verdade, esses momentos de dificuldade apresentam as oportunidades perfeitas para se libertar das respostas automáticas e criar novos padrões. Você já notou como é fácil manter pensamentos positivos quando tudo está indo bem? Mas como isso se torna desafiador quando você enfrenta obstáculos? A diferença entre aqueles que seguem em frente e aqueles que ficam presos está na resposta que dão a esses momentos desafiadores. Em vez de permitir que seu cérebro entre em modo de sobrevivência, acionando hormônios do estresse e pensamentos limitantes, você pode usar esses momentos para criar novos caminhos neurais. Não se trata apenas de pensamento positivo, trata-se de manter as emoções elevadas mesmo quando as circunstâncias não dão a você o suficiente para se sentir animado. Pense no seguinte: toda vez que você responde a um desafio com sua reação emocional habitual, você está reforçando circuitos neurais antigos. Mas quando você faz uma pausa nesse momento crucial e escolhe uma resposta diferente, começa a quebrar o hábito de ser você mesmo? É aí que a verdadeira transformação acontece, não em momentos de conforto, mas naqueles momentos que normalmente acionam suas reações automáticas. Seu corpo não faz distinção entre uma experiência estressante e um pensamento estressante sobre uma experiência. Toda vez que você revive mentalmente uma situação desafiadora, produz as mesmas substâncias químicas como se ela estivesse acontecendo em tempo real. Seguindo o mesmo princípio, quando você mantém emoções elevadas e consistentes em momentos difíceis, ensina ao seu corpo uma nova maneira de reagir. Em vez de vê-las como barreiras ao seu progresso, você começa a reconhecê-las como oportunidades de demonstrar seu novo nível de consciência. Cada desafio se torna uma oportunidade de provar a si mesmo que você não é mais a mesma pessoa que se desestabilizava com essas circunstâncias no passado. O segredo é você ficar atento durante esses momentos de desafio. Quando você sentir a primeira onda de frustração ou medo, em vez de se deixar dominar por ela, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: que pensamentos e emoções meu futuro escolheria neste momento? Com essa simples pergunta, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta, um espaço onde existe uma escolha real. À medida que você pratica essa abordagem, algo notável começa a acontecer. Situações que antes provocavam estresse ou ansiedade começam a parecer mais controláveis. Você se vê respondendo em vez de reagir, criando em vez de sobreviver. Sua resiliência aumenta, não porque os desafios se tornam mais fáceis, mas porque você se torna mais forte. Esse estado elevado de consciência se torna sustentável por meio da prática diária. O momento mais poderoso para começar esse trabalho é nas primeiras horas da manhã, antes que a mente analítica seja consumida pelas tarefas do dia. Você já notou como sua mente se sente mais clara e receptiva logo após acordar? Isso não é coincidência. Durante essas preciosas horas da manhã, seu cérebro opera em frequências diferentes, tornando-o mais receptivo a novas informações e padrões. Ao dedicar esse tempo à criação consciente, em vez de verificar imediatamente o telefone ou passar o dia com pressa, você estabelece uma base poderosa para a transformação. A prática começa quando você se senta em silêncio. Não se trata de forçar sua mente a ficar vazia, mas de estar ciente de seus pensamentos e emoções sem ser dominado por eles. Ao observar seu estado mental, você começará a perceber padrões, pensamentos recorrentes, preocupações habituais, respostas emocionais automáticas. Essa consciência, por si só, começa a quebrar o feitiço da programação inconsciente. Mas a conscientização é apenas o começo. A verdadeira transformação vem da prática consistente de um novo estado de ser. Isso significa escolher deliberadamente pensamentos e gerar respostas emocionais. Isso significa escolher deliberadamente pensamentos e gerar emoções que se alinham com seu eu futuro, independentemente das circunstâncias atuais. Quando você combina intenção clara com emoção elevada dessa forma, cria um sinal coerente que afeta não apenas seu cérebro, mas todo o seu corpo. A consistência é a chave. Muitas pessoas praticam esporadicamente e se perguntam por que não veem resultados. Mas pense no seguinte: se você quisesse aprender um novo idioma ou dominar um instrumento musical, esperaria resultados praticando uma vez por semana? É claro que você não esperaria.
O mesmo princípio se aplica à reconfiguração do seu cérebro. A prática diária, mesmo que breve, gera resultados muito mais poderosos do que sessões longas e ocasionais. Essa prática diária inclui vários elementos-chave. Primeiro, há a parte que permite que você tome consciência dos pensamentos e emoções limitantes e os lidere. Em seguida, vem a parte ativa, gerar e manter emoções elevadas enquanto você mantém intenções claras para o seu futuro. Isso não é sonhar acordado, é uma prática focada em se tornar você mesmo no futuro no momento presente. A abordagem mais eficaz combina técnicas específicas de respiração com atenção contínua. À medida que você respira em um padrão rítmico, o coração, o cérebro e o sistema nervoso começam a se sincronizar. Esse estado coerente abre as portas para um trabalho mais profundo. A partir desse local de equilíbrio fisiológico, você pode liberar padrões antigos e instalar novos. Lembre-se, essa prática não se trata de forçar a mudança por meio da força de vontade. Em vez disso, trata-se de criar as condições ideais para que a transformação ocorra naturalmente. Quando você coloca o corpo e o cérebro nesse estado receptivo de forma consistente, mantendo intenções claras e emoções intensas, você está instalando o hardware neurológico para a sua realidade futura. Compreender o que você realmente deseja, além dos desejos superficiais, abre novas dimensões de possibilidades. Como Joe Dispenza demonstra por meio de pesquisas de mapeamento cerebral, quando você tem clareza absoluta sobre sua visão, seu cérebro começa a operar em padrões totalmente novos. Mas o que separa os vencedores nesse campo é sua capacidade de manter essa clareza de forma consistente, momento a momento. Pense em sua atenção como um holofote. Onde você o direciona, ele ilumina e energiza. Quando você mantém um foco inabalável em sua visão, começa a perceber oportunidades e possibilidades que sempre estiveram no ar, mas que permaneciam invisíveis para sua mentalidade anterior. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair exatamente o que precisam no momento perfeito? O processo exige que você vá além de desejos vagos ou metas gerais. Você deve definir sua visão com tanta precisão que seu cérebro possa realmente criar um modelo detalhado dessa realidade futura. Isso significa envolver todos os seus sentidos, ver, sentir, ouvir e até mesmo cheirar e saborear o futuro que você deseja. Quando você consegue manter esse nível de visualização rica em sentidos, seu cérebro começa a aceitar esse futuro como uma realidade presente. Não se trata de fugir do momento presente. Em vez disso, trata-se de usar sua percepção do presente para projetar conscientemente seu futuro. Cada vez que você se envolve nessa prática, está literalmente montando a estrutura neurológica para suas experiências futuras. Seu cérebro não faz distinção entre uma experiência vividamente imaginada e uma real. Ele cria as mesmas redes neurais de qualquer maneira. A principal diferença está no componente emocional. Simplesmente visualizar não é suficiente. Você deve gerar e manter as emoções intensificadas que sentiria se sua visão já estivesse realizada. Essa combinação de intenção clara e emoção intensificada cria um poderoso campo quântico que começa a transformar sua visão em realidade. Os vencedores dessa prática entendem que a clareza não é uma conquista única, mas um compromisso diário. Eles sabem que cada manhã traz uma nova oportunidade de alinhar sua energia com sua visão, independentemente das circunstâncias atuais. Esse foco inabalável, combinado com a elevação emocional sustentada, cria um campo magnético que começa a atrair experiências correspondentes. Essa clareza vai além das metas pessoais, ela abrange todo o seu modo de ser. Quando você mantém esse estado de forma consistente, ele se torna um campo magnético que começa a atrair experiências correspondentes. Quando você mantém esse estado de forma consistente, naturalmente começa a tomar decisões que se alinham com seu eu futuro e não com sua programação passada. A pergunta muda de "o que eu quero?" para quem eu preciso me tornar para criar essa realidade. Um aspecto fascinante do sucesso surge quando vamos além da realização individual, como revela a pesquisa de Joe Dispenza. Quando grupos de pessoas alinham suas intenções e estados emocionais elevados, o efeito se torna exponencialmente mais poderoso. Você já experimentou a mudança energética que ocorre quando você se conecta com outras pessoas que compartilham sua visão de crescimento? Esse entendimento revela uma verdade crucial: o sucesso não é um jogo de soma zero. Quando você opera com uma mentalidade de abundância,
reconhece que a conquista de outra pessoa não diminui o seu próprio potencial, mas o expande. Essa mudança de perspectiva faz com que você passe da competição para a colaboração, da escassez para a possibilidade. Pense em como a energia funciona em uma sala cheia de pessoas. O estado elevado de uma pessoa pode levar outras, criando um efeito cascata de transformação positiva. Isso não é pensamento místico, é energia mensurável que afeta nossos cérebros e corpos. Quando você mantém emoções de alta frequência ao se conectar com outras pessoas, você cria um campo que apoia o crescimento de todos. As transformações mais poderosas geralmente ocorrem em ambientes colaborativos, onde as pessoas compartilham suas experiências, conhecimentos e energia. Ao se abrir para essas conexões, você acessa um campo coletivo de possibilidades que é muito maior do que aquele que você poderia acessar sozinho. É por isso que os vencedores buscam ativamente ambientes e comunidades que apoiem seu crescimento. Mas não se trata de depender dos outros. Em vez disso, trata-se de reconhecer que fazemos parte de um campo de consciência interconectado. Quando você mantém seu estado elevado ao se relacionar com os outros, você contribui para uma energia coletiva que apoia a expansão de todos. Isso cria um fluxo natural de abundância, em que recursos, oportunidades e ideias são compartilhados livremente. Pense nas vezes em que você esteve perto de pessoas realmente bem-sucedidas. Você percebe como elas tendem a compartilhar seu conhecimento abertamente, apoiar o crescimento umas das outras e comemorar as conquistas coletivas? Isso não é um acidente, é um reflexo da compreensão de que a abundância se multiplica quando é compartilhada. Esse campo coletivo de energia se torna ainda mais poderoso quando combinado com o domínio pessoal. A capacidade de manter estados elevados não é apenas uma questão de se sentir bem, ela exige um compromisso profundo para superar a resistência natural do corpo à mudança. Você já notou como seu corpo anseia por padrões familiares, mesmo quando esses padrões não são mais propícios ao seu crescimento? É aí que surge a verdadeira autodisciplina, não como um controle rígido, mas como uma escolha consciente de transcender a gratificação imediata para obter maior satisfação. Cada vez que você escolhe manter seu estado elevado em vez de sucumbir às emoções reativas, está fortalecendo sua capacidade de criar mudanças duradouras. Não se trata de negar os sentimentos, mas de escolher quais deles você quer energizar e sustentar. O corpo foi condicionado a buscar recompensas imediatas, vivendo em um ciclo constante de estímulo e resposta. Para se libertar desse ciclo, você precisa entender que o desconforto temporário faz parte do processo de crescimento. Quando você se mantém comprometido com a prática, apesar das dificuldades do corpo, está literalmente reconstruindo seu sistema nervoso para suportar estados mais elevados de consciência. Essa compreensão transforma a sua percepção dos desafios. Em vez de ver os momentos difíceis como algo a ser evitado, você os reconhece como oportunidades de demonstrar domínio sobre seu estado interior. Cada vez que você escolhe o futuro em vez do passado familiar, está construindo novas redes neurais que apoiam sua evolução. Considere o que acontece quando você está praticando meditação ou mantendo emoções fortes. Seu corpo pode enviar sinais de desconforto, tédio ou inquietação. Essas são respostas naturais. Seu corpo está tentando trazer você de volta ao território familiar. Ao permanecer engajado apesar desses sinais, você está ensinando seu corpo a sustentar novos estados de ser. A chave é você entender que o conforto imediato muitas vezes vem à custa do crescimento a longo prazo. Quando você opta consistentemente por manter estados elevados, mesmo quando isso é desafiador, você está investindo no seu eu futuro. Não se trata de punição ou oneração, trata-se de direcionar conscientemente sua energia para o que realmente importa. Esse nível de autodisciplina cria um estado natural de gratificação atrasada. Em vez de procurar soluções rápidas ou alívio temporário, você se concentra na transformação sustentada. A satisfação de manter seu estado elevado se torna maior do que qualquer prazer momentâneo de cair em padrões antigos. Esse estado elevado de consciência revela uma percepção profunda. Cada escolha se torna um ponto de decisão consciente para a criação. Quando você realmente entende que seu estado interno molda sua realidade externa, assumir total responsabilidade por sua vida se torna uma segunda natureza. Você já pensou em quantas de suas decisões diárias são tomadas a partir da consciência e não da programação automática?
O campo quântico corresponde não apenas aos seus pensamentos e emoções, mas também ao nível de consciência por trás de suas decisões. Quando você toma decisões a partir de estados elevados em vez de padrões reativos, você abre novas possibilidades que antes não eram visíveis. Para isso, você precisa estar presente e consciente durante os momentos de tomada de decisão, em vez de cair em respostas automáticas. Considere o seguinte: toda decisão carrega uma assinatura energética. Quando você toma decisões com base no medo, na carência ou em programações passadas, tria resultados que refletem essas energias. Mas quando você faz uma pausa, concentra-se em emoções mais elevadas e depois decide, você está literalmente escolhendo a partir de uma dimensão diferente de possibilidades. É nesse momento que a responsabilidade pessoal se transforma de um fardo em uma ferramenta de criação. Tomar decisões a partir desse estado é fundamental. A elevação exige que você confie no desconhecido, em vez de se basear apenas em experiências passadas ou análises lógicas. Você aprende a se sintonizar com o feedback sutil do seu corpo e do campo quântico. Isso não significa ignorar as considerações práticas, significa expandir sua consciência para incluir tanto as informações físicas quanto a energia. As decisões mais poderosas geralmente vêm de um lugar de presença total. Quando você está totalmente presente, sem se prender a arrependimentos passados ou ansiedades futuras, pode acessar informações além da sua mente analítica. Essa consciência expandida permite que você reconheça oportunidades que sua mente lógica pode não perceber. Pense nas ocasiões em que você tomou decisões com diferentes estados mentais. Você deve ter notado que as escolhas feitas com base no estresse ou no medo tendem a levar a situações mais estressantes e temerosas. Por outro lado, as escolhas feitas com clareza e consistência tendem a criar mais experiências que apoiam sua elevação. Esse entendimento traz um novo nível de responsabilidade. Cada momento apresenta uma oportunidade para você escolher seu estado de ser. Antes de tomar decisões, você está escolhendo a partir de uma perspectiva de vida? Antes de tomar decisões, você está escolhendo a partir do seu estado mais elevado possível ou está permitindo que as circunstâncias ditem a sua consciência? Essa consciência se torna especialmente crucial em momentos desafiadores, quando é fácil cair em padrões reativos. A prática envolve manter o centro de você mesmo quando estiver enfrentando decisões importantes. Em vez de se apressar para resolver a incerteza, você aprende a permanecer presente no desconhecido enquanto mantém as emoções elevadas. Isso cria um campo de possibilidades onde novas soluções podem surgir, soluções que não eram visíveis em estados inferiores de consciência. A responsabilidade pessoal vai além das decisões individuais, pois você entende como a sua energia afeta o campo coletivo. Cada decisão que você toma enquanto mantém estados mais elevados de consciência contribui para elevar a consciência de todo o campo. É assim que a transformação pessoal se torna um catalisador para a evolução coletiva. Esse estado elevado de consciência revela outra dimensão vital da transformação, o domínio da energia emocional. Seu estado emocional não é apenas uma reação às circunstâncias, ele é uma ferramenta para a criação. Quando você entende que as emoções são energia em movimento, começa a usá-las intencionalmente em vez de ser usado por elas. Você já notou como seu estado emocional afeta não apenas seus pensamentos, mas todas as células do seu corpo? O corpo foi condicionado a manter a homeostase química com base em padrões emocionais passados. Cada vez que você sente uma emoção, seu corpo produz substâncias químicas correspondentes. Por meio da repetição, você se torna viciado nesses estados emocionais, sejam eles positivos ou negativos. Para que você se liberte de padrões emocionais limitantes, é necessário compreender essa dependência biológica e escolher conscientemente novos estados emocionais. Pense em como seu corpo reage ao estresse ou à incerteza. A resposta automática, aumento da frequência cardíaca, respiração superficial, tensão muscular. Essa é a reação aprendida do seu corpo às ameaças percebidas. Mas quando você entende que pode regular essas respostas por meio da consciência consciente, você ganha o poder de manter a coerência mesmo em situações desafiadoras. Não se trata de suprimir emoções ou manter uma positividade artificial. Em vez disso, trata-se de desenvolver a capacidade de observar seus estados emocionais sem ser consumido por eles. Quando você consegue testemunhar suas emoções enquanto mantém seu centro,
Descobre que sentimentos são fluidos, eles mudam quando você para de alimentá-los com sua atenção e energia. A prática envolve a revisão regular de seu estado emocional ao longo do dia. Em vez de circunstâncias externas desencadearem respostas, você aprende a gerar e manter intencionalmente emoções intensas. Essa abordagem proativa do gerenciamento emocional cria um amortecedor de resiliência que ajuda você a manter o foco quando surgem desafios. Considere a diferença entre reagir a partir de padrões emocionais armazenados e responder a partir da consciência presente. Quando você reage, está deixando que a programação do passado dite sua experiência, mas quando você responde a partir da consciência, está criando a partir das infinitas possibilidades disponíveis do momento presente. Essa mudança da reação para a criação é a essência do domínio emocional. A transformação mais profunda ocorre quando você entende que as emoções mais elevadas não são apenas estados de bem-estar, elas são frequências que o conectam a novas possibilidades no campo quântico. Ao manter essas frequências mais elevadas apesar das circunstâncias externas, você se torna mais resistente à atração dos estados emocionais inferiores que antes dominavam sua experiência. A verdadeira resiliência psicológica surge quando você não precisa mais de condições externas para manter seu estado interno. Isso não significa que você fique entorpecido ou desapegado, significa desenvolver a capacidade de permanecer conectado a emoções mais elevadas, independentemente das circunstâncias. Quando você domina isso, torna-se verdadeiramente livre para criar, em vez de simplesmente sobreviver. O domínio dos estados emocionais torna-se ainda mais poderoso quando você entende a conexão entre a coerência do coração e a função cerebral. Quando o ritmo cardíaco se torna coerente por meio da regulação emocional consciente, ele envia sinais organizados para o cérebro, aumentando sua capacidade de pensar com clareza e tomar decisões alinhadas com seu bem-estar maior. Você já percebeu como é difícil pensar com clareza quando está em um estado emocional carregado? Essa conexão entre o coração e o cérebro revela outra dimensão do domínio emocional, a capacidade de manter a coerência durante os momentos de tomada de decisão. Quando você aprende a gerar e manter ritmos coerentes do coração por meio da respiração consciente e da regulação emocional, você cria um ambiente interno que apoia o pensamento claro e a ação inspirada. A prática se estende além dos momentos individuais de desafio. Ao manter estados emocionais consistentes ao longo do dia, você começa a influenciar o campo ao seu redor de forma mensurável. Isso cria um ciclo de feedback, no qual seu estado elevado não afeta apenas sua experiência pessoal, mas também influencia a forma como os outros reagem a você. A jornada transformacional que você percorreu hoje representa o caminho que os verdadeiros vencedores percorrem de forma consistente. Esses não são apenas conceitos. Para entender intelectualmente, eles são ferramentas práticas para criar mudanças duradouras em sua vida. Você já notou como sua perspectiva mudou apenas por explorar essas verdades profundas sobre o potencial humano? Sua presença aqui, envolvendo-se com esse conhecimento, já distingue você daqueles que permanecem presos a velhos padrões. Ao entender como seus pensamentos criam a realidade, como manter estados elevados apesar das circunstâncias e como explorar o campo quântico de possibilidades infinitas, você obteve acesso às ferramentas que criam resultados extraordinários de forma consistente. Não se trata de chegar a um destino, mas de abraçar uma nova maneira de ser. Você pode escolher uma nova maneira de ser. A cada manhã, você tem a oportunidade de fazer uma nova escolha, de ir além da programação do passado e entrar no reino desconhecido do puro potencial. Ao combinar esse entendimento com a prática diária, você cria uma força imparável para a evolução pessoal. Lembre-se de que manter esses estados mais elevados não se trata apenas de realização pessoal. Ao operar consistentemente a partir dessas frequências mais elevadas, você se torna um exemplo vivo do que é possível. Sua transformação não afeta apenas o seu campo pessoal, mas contribui para a elevação da consciência coletiva. A escolha de você entrar nessa nova maneira de ser acontece a cada momento. Cada vez que você se descobre em padrões antigos e faz uma escolha diferente, está fortalecendo sua conexão com o seu eu futuro. É assim que os vencedores são criados, não por meio de explosões ocasionais de motivação, mas por meio de escolhas conscientes e consistentes para manter estados elevados. O conhecimento que você recebeu hoje tem poder. Somente quando aplicado,
Você estará entre os poucos que adotarão esses princípios e criarão mudanças extraordinárias. A diferença entre saber e fazer geralmente determina quem alcança novos níveis de sucesso e quem permanece preso a padrões familiares. O caminho foi revelado, as ferramentas estão em suas mãos. Agora vem a pergunta mais importante: você está pronto para se tornar um dos poucos que usarão esse conhecimento para criar uma transformação duradoura?